Olá, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar e estou aqui hoje para te falar um pouco mais sobre tomar pai e mãe. E eu recebo na minha prática diária, atendendo aos meus pacientes, inúmeras histórias de vida em que o pai e a mãe de fato machucaram aquela pessoa. E eu gostaria aqui nesse vídeo de te alertar, caso você tenha uma história semelhante de uma infância ou uma adolescência com traumas referentes aos pais, seja de que ordem forem os traumas, uma ordem menor ou uma ordem maior, ainda assim, provavelmente acontece um fenômeno aí dentro de você. Portanto, quero te alertar disso, porque isso que eu vou te falar pode estar te sabotando em todas as suas boas decisões de, aqui na sua vida adulta, viver bem, ter uma boa qualidade de vida, ter sucesso nos seus sonhos, na realização dos seus sonhos. Bom, atendendo aos meus pacientes no dia a dia mesmo, com cada dor que cada pessoa traz e atendendo esses pacientes utilizando principalmente a técnica da criança interior, eu percebo que toda pessoa que traz dores referentes a pai e mãe, de uma forma ou de outra, lá no inconsciente, desenvolve um fenômeno que se chama idealização. Então vamos supor, um pai, que lá na infância, esse pai de alguma forma machucou a pessoa, ou a mãe, mas vou pegar o pai aqui a título de exemplo. Então, essa pessoa lá na infância, ela não tinha recursos para se posicionar, se defender, e essa pessoa cresce nesse contexto vulnerabilizante, nesse contexto em que provavelmente ela teve que lidar sozinha com toda essa vulnerabilidade, utilizando somente a mente infantil que ela tinha a cada etapa ali do seu desenvolvimento. Então, essa pessoa vai chegar à vida adulta com, lá no seu inconsciente, a sua criança interior totalmente apegada a uma imagem idealizada desse pai. Ai, Inês, eu tive um pai assim, mas eu não tenho esse negócio de idealização de pai, não. Será que não? Eu te desafio a olhar com um pouco mais de cuidado. Eu te desafio a não descartar isso que eu tô te falando agora, negando, rejeitando, porque talvez seja exatamente o seu caso. E, portanto, mesmo que aqui, quando você me ouve, você não se identifique tanto, eu quero te pedir para você não rejeitar, não negar. Só fique com isso que eu estou te colocando. E faça o exercício de, a partir de agora, liberar a sua mente para te trazer no decorrer do tempo, sabe? Hoje, no restante do dia, amanhã, semana que vem, programe a sua mente para que, se isso que eu estou te falando acontecer aí na sua mente inconsciente, que em algum momento ao longo do tempo, a partir de agora, que a sua mente possa te trazer a consciência. Respire e
aceite esse presente que eu te dou nesse momento. Na verdade, é um exercício que eu estou te propondo. Porque essa idealização de pai e mãe, geralmente quem vai ter a consciência dela, ou seja, se você negou, rejeitou o que eu falei agora há pouco, provavelmente você tem a idealização sim. Porque somente quem já investiu em terapia, somente quem já investiu bastante em autoconhecimento, em algum momento já teve alguma percepção disso. Porque isso que eu tô te falando é algo que fica muito no nosso inconsciente, mas que está aí a todo momento regendo, gerando consequências na sua vida. É como uma lente de um óculos através do qual você está olhando tudo na sua vida. Então, por exemplo, essa idealização desse pai ou dessa mãe, muito provavelmente está afetando a sua relação de casal. Ou para você que não tem um cônjuge, muito provavelmente está afetando o fato de você não ter alguém aí na sua vida para vivenciar uma relação afetiva. No trabalho, você tem dificuldades no trabalho? Por exemplo, é muito comum no trabalho, se a gente tem dificuldade com o pai, essa dificuldade ser projetada lá no ambiente do trabalho. Você lida bem com o seu chefe? Não? Então, talvez você esteja projetando no seu chefe uma dificuldade com hierarquia que você tem em relação ao seu pai. Talvez, dando exemplos, tá, gente? Talvez, em relação ao seu pai, você o julgue muito, você olhe para ele como errado, como que meu pai faz isso? Meu pai, é um absurdo as coisas que meu pai faz. Que ele pode até ser. Mas, olha lá para a sua relação com o seu chefe. Você é aquela pessoa que, na hora que o chefe fala uma coisa, de imediato vem à sua mente: nossa, que absurdo, olha só, como que ele faz isso? Isso tá errado, eu não vou fazer isso não. Você bate boca com o seu chefe, nem que seja aqui no seu mental? Olha só o reflexo lá da sua relação com o seu pai, que tá aí a desordem até hoje, numa área aí da sua vida, com o chefe, por exemplo. Tudo bem, vamos supor que não seja com o chefe, mas, por exemplo, você pode ter uma dificuldade com a sogra. Como que é a sua relação com a sua mãe? Sim, vale muito a pena investigar. Aqui dei alguns exemplos que são mais corriqueiros, mas para você fazer essa investigação, para aí um pouquinho e lista. Pega um papel e anota o que nesse momento você tem dificuldade na sua vida. Talvez você seja um estudante, você faz faculdade. Nossa, na hora de eu fazer trabalho em grupo é o caos. Dá uma olhadinha, o que acontece lá? Ok, então estou te afirmando que muito provavelmente em todas essas áreas da sua vida, essas situações que você percebe uma profunda dificuldade e, portanto, sofrimento, estou te afirmando que sim, tem projeção de um pai idealizado e de uma mãe idealizada. Talvez você ainda não tenha entendido isso. Vou dar um exemplo mais específico. Voltando lá na minha explicação básica a respeito de idealização de pai e mãe. Vamos supor que lá na sua infância, o seu pai, ele foi muito rígido. Aquele pai
carrasco mesmo, que nada podia, você tinha muito medo dele. Então, muito provavelmente, lá naquela imagem de idealização que você traz lá no seu inconsciente, você tem a sua criança interior muito agarrada à imagem de um pai amigo, a imagem de um pai acolhedor, afetuoso, compreensivo. E aí você corre um risco muito grave, muito sério, de projetar isso no cônjuge, principalmente se você é mulher. E aí você encontra um homem que, por exemplo, te oferta a possibilidade de uma relação muito próxima, muito junto. Olha, a oferta de lá no cônjuge do pai, amigo, acolhedor, afetuoso. Mas aí você prossegue na relação com esse cônjuge e esse cônjuge se torna muito possessivo, ciumento, tudo tem que estar junto, mas você não me contou tal coisa, você saiu e foi em tal lugar, você não me falou. E aí tudo isso vai gerando brigas, conflitos, porque o cônjuge te ofereceu uma coisa semelhante àquela necessidade infantil que você trazia lá naquela imagem idealizada do papai. Vou pegar esse exemplo que eu dei agora a título de exemplo para me facilitar a minha explicação de tá, Inês, e o que eu faço com isso? Bom, primeiro ponto que eu preciso te sinalizar é que é uma dinâmica complexa. Não existe uma solução mágica, uma pílula mágica que você toma, pronto, resolveu tudo. Então você vai ter que investir em muito autoconhecimento para você redefinir essa imagem de idealização. Para você redefinir também aquela imagem de pai mau, de pai ruim, de pai que não proveu aquilo que você precisava. Ai, Inês, mas o meu pai foi carrasco mesmo. Tudo bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso daqui que eu tô falando, eu até falei dessa forma porque é complexo. Talvez você vá precisar de terapia. Para o seu terapeuta, para o seu psicólogo ou psicóloga trabalhar isso com muito cuidado, te acompanhando nessa redefinição. Porque uma coisa é seu pai ter sido de fato castrador. Agora, outra coisa é você até hoje trazer essa imagem aqui na sua mente. Então, uma coisa é o seu pai lá na vida dele, que você pode, inclusive, ficar distante. Talvez ele já faleceu. Agora, que tanto que você traz aqui na sua mente um pai mau e o pai idealizado como sendo o pai salvador, o pai bom. Isso aqui é que precisa ser redefinido. Porque agora você é adulta, você é adulto. E essas duas imagens infantis ficam aí na sua vida, distorcendo a sua percepção de realidade. Então, portanto, como cuidar disso? Primeiro passo, tomando consciência de que é um processo complexo. Você vai ter que investir tempo, esforço e talvez dinheiro para cuidar disso. Segundo passo importante, provavelmente você vai ter que fazer terapia para ter um acompanhamento de alguém que está fora, para te ajudar a olhar essas nuances. Porque é muito fácil perceber o pai mau, porque doeu lá na infância. Mas caramba, e essa contraposição que tem aí na sua mente do pai idealizado, o pai salvador, aí já são nuances mais sutis, que estão lá no seu inconsciente e que talvez seja mais difícil de você perceber. Portanto, eu sugiro terapia.
Mas enquanto isso ou durante o seu processo terapêutico, aprenda a cuidar da sua criança interior. Porque é a sua criança interior que fica transitando aqui entre as dores que o pai mal te gerou, e essa imagem desse pai mal fica aí como feridas emocionais registradas no seu cérebro, e a grande promessa de alívio dessa dor lá naquela fantasia da imagem idealizada do pai bom. São duas imagens que te distorcem a sua percepção da realidade e te geram emoções muito ruins, muito difíceis, sofrimento. Aprenda a cuidar da sua criança interior, porque aí dentro de você tem um excelente adulto. E esse adulto pode olhar para essa criança que está aí dentro de você e que fica transitando entre a dor gerada pelo pai mal e o desejo de alívio dessa dor que a fantasia de um pai bom promete. É complexo, mas é perfeitamente possível cuidar de tudo isso. Você merece. Se dê esse presente. Tome consciência de tudo isso. Como cuidar da sua criança interior? Aqui no meu canal eu tenho um conteúdo imenso. Pode procurar que você vai achar muita coisa. Mas se você quiser um curso no qual eu vou te conduzir de forma didática e bem específica a como você aprender a cuidar da sua criança interior, eu tenho o meu curso Empodere-se, lá no Hotmart. É um carinho, é um presente que você se dá, porque você merece ficar bem. Aprenda a cuidar da sua criança interior. Bom, se você chegou até aqui e se esse conteúdo foi útil, foi bom para você, por favor, curta, compartilhe, vamos espalhar luz pelo mundo. Grande beijo e até um próximo encontro.